Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre módulo e função modular, tá? Não é um assunto que aparece tanto, tá? De maneira específica, assim, tá? Nas provas, mais da UERJ, do Enem. Porém, como foi um pedido feito por um dos espectadores aqui, colocou aqui no comentário: Bruno, me ajuda aqui com módulo, função modular, e colocou aqui umas equações modulares, né? Então, peguei e organizei aqui, preparei essa aula, a listinha de exercício que está na descrição do vídeo. A gente vai fazer a correção depois. Então, se você por acaso ainda não tem aqui no canal a matéria que você quer assistir a aula, coloca nos comentários que a gente vai gravar, vai organizar e liberar o quanto antes para vocês, tá? Faz que nem eu, o amigo que fez o pedido, tá? E comenta você também pedindo, tá? E a única coisa que eu peço é para deixar aquela curtida, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá? Então vamos nessa? Bora, bora, bora! Bom, galera, a gente vai falar primeiro de módulo, tá? Quando a gente fala módulo, a primeira coisa que vem aqui na minha cabeça a distância, é a distância, né? A distância de um número até o zero, tá? Até o zero, assim, de maneira de um número aqui, que eu não sei exatamente qual é, tá? Mas é basicamente isso, é a distância de um número até o zero. Então a gente vai ter a reta numérica, tá? Aí nessa reta numérica tem o zero, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4 e continua. Tem os negativos também, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e continua. E aí o módulo a gente representa com essas barras, tá? O módulo é a distância. Então, por exemplo, se eu coloco aqui módulo de 1, é a distância do 1 até o zero. A distância é 1. Ah, qual o módulo de 2? A distância do 2 até o zero é 2. Tá? Ah, qual o módulo de 3? É 3. Qual o módulo de zero? A distância do zero até ele próprio é zero. Né? Agora, quando eu escrevo módulo de menos 1, é a distância do menos 1 até o zero, ou seja, a distância é sempre um número positivo. Então a distância é 1, é como se você estivesse pegando uma fita para medir, né? Então o módulo de menos 2 é 2, o módulo de menos 3 é 3 e assim sucessivamente, tá? Então o módulo sempre vai ter um resultado positivo, combinado? E aí, o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai vir aqui e vai escrever então a definição. Então logo, o módulo de um número vai ser ele mesmo se esse número for maior ou igual a zero, ou pode ser que esse número seja o oposto dele se esse número for negativo, tá? Por exemplo, aqui, se eu estiver falando do menos 3, eu tenho que inverter o sinal do menos 3. Aí vai ficar menos menos 3, vai ficar mais 3. E também é legal a gente dizer aqui que é a relação entre a raiz quadrada e o módulo, tá? E o módulo. O que que acontece? Se eu pego e falo a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de 9, a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, tá? A raiz quadrada de 9 é 3. Só que esse 9, ele poderia ser o 3 ao quadrado, ou ele poderia ser o menos 3 ao quadrado. Então repara que tanto a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9, como a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, dá 3, né? Então,
que a gente tem aqui? Se a gente tem a raiz quadrada de um x ao quadrado, o resultado desse valor não é simplesmente você vir aqui e simplificar essa raiz quadrada com esse 2. Ele vai ser um módulo de x, tá? E aí é mais específico ainda. Então, se a gente tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 32x mais 64, o que a gente tem que fazer aqui é fatorar isso daqui. E fatorando, usando o produto notável, a gente consegue reduzir isso para 2x menos 8 ao quadrado. E aí, a raiz quadrada disso, né, vai ser o módulo de 2x menos 8. Tá vendo? Então, a raiz quadrada não é simplesmente você vir aqui cortar simplificar a raiz quadrada com quadrado. É o módulo do que sobrou aqui dentro, tá? E a gente vai ver essa ideia do que é o módulo de 2x menos 8 já já. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar de função modular, tá? Então, vou botar aqui, ó, função modular. Aí, o que a gente tem que combinar quando a gente fala função modular? A gente vai combinar que eu vou fazer aqui com vocês alguns exemplos, tá? E o primeiro exemplo, como é que eu tenho que mudar a cor aqui? O primeiro exemplo vai ser da função modular mais simples que tem, que é f de x igual a módulo de x. E aí, vamos entender aqui, né, o que é esse módulo de x? O módulo de x significa que é x, se esse x for maior ou igual a zero, ou vai ser menos x, se esse x for negativo. Isso significa, pessoal, quando você olha para isso daqui está associado a uma função, que essa função ela tem duas sentenças, tá vendo? E aí significa que eu posso desenhar uma parte e depois a outra parte. Então, eu vou te ensinar a construir o gráfico de duas maneiras, tá? Então, vou botar aqui, ó, construindo o gráfico, e eu vou te ensinar a construir esse gráfico de duas maneiras, tá? Primeiro, usando a ideia. Então, a primeira maneira é usando essa ideia do por partes. Por partes. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui o nosso plano cartesiano, tá? Vai ser um esboço, tá? A gente vai fazer um esboço aqui. Um esboço. Aqui vai ser nosso eixo X, aqui vai ser nosso eixo Y. E aí, deixa eu ajeitar esse eixo X aqui, tá muito torto. Bom, quando eu falo por partes, aqui o que está separando essas duas partes é o zero. Então, quer dizer que aqui, ó, quando x é igual a zero, esse é o cara que define aqui. Quando começa a primeira sentença, a primeira equação, e quando começa a segunda parte aqui da função. Bom, nessa primeira aqui, a gente está vendo x, ou seja, a função é igual a x, ou seja, aqui a gente tem y igual a x. Y igual a x é uma reta que vai, deixa eu mudar a cor aqui, vai ser uma reta que ela vai ser crescente, né? Vamos escrever aqui de maneira bem rápida. É uma reta crescente que começa no zero, tá? Essa é a reta y igual a x. Agora, quando a gente pega essa segunda linha aqui, a gente tem aqui, ó, menos x, ou seja, a reta que a gente tem que desenhar é y igual a menos x. Y igual a menos x é uma reta que é decrescente, que passa ali pela origem. Essa reta aqui que eu desenho de vermelho é a reta y igual a menos x. E aí repara que a gente pegou e construiu o que é maior ou igual a zero e quando é menor que zero. O gráfico da função é exatamente isso tudo, tá? Então, vou vir aqui, vou pintar de verde, isso tudo aqui, ó, que eu vou pintar de verde,
vai ser o gráfico da função y igual ao módulo de x. Então, a primeira maneira de a gente construir aí é olhando por partes. Só que a gente não vai ficar fazendo isso sempre. Isso daqui é um pouco trabalhoso. O que a gente vai fazer? A gente vai usar, a segunda maneira. A segunda maneira, eu falo que é refletindo. E aí, a primeira etapa da segunda maneira é construir o que está dentro do módulo, o que está no módulo. Então, vou desenhar aqui meu plano cartesiano. Se a gente tem aqui a função y igual ao módulo de x, quando a gente ignora o módulo e olha só para o que está dentro do módulo, a gente vê a função y igual a x. Y igual a x vai ser essa função aqui, ó. E aí, quando eu desenhei y igual a x, repara que eu ignorei parte da informação, né? Eu ignorei o módulo. Agora, a segunda etapa vai ser a parte de refletir em relação ao eixo x. Por quê? O eixo x é que define quando a função ela é positiva e quando ela é negativa. Se o módulo só gera valores positivos, esse pedaço aqui ele está abaixo desse eixo x. Então a gente vai pegar e vai espelhar ele para cá, ó, em direção à parte positiva. Então a gente vai repetir. Vamos botar aqui a mesma cor que a gente botou lá. A gente vai repetir essa função se ela estiver na parte positiva e a gente vai refletir se ela estiver na parte negativa. Então, isso daqui que está de verde é a função y igual a módulo de x. Então, tá vendo? A gente não precisou abrir em várias sentenças, a gente não precisou fazer isso. Mas a gente ignorou e depois só refletiu. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Então, vamos ver aqui se você entendeu. Se eu quero fazer agora essa função aqui, ó. Exemplo 2. F de x igual a 2x menos 8 dentro do módulo, que é exatamente aquele que a gente escreveu lá na linha anterior. Se eu abro isso daqui usando a definição, significa que eu repito. Se esse 2x menos 8 for maior ou igual a zero, se esse 2x menos 8 for maior ou igual a zero, e aí isolando o x aqui significa quando o x for maior ou igual a 4, ou eu troco o sinal. Troco o sinal significa trocar o sinal aqui, ó, menos tudo isso daqui que estava no módulo, tá vendo? Aí faz a distributiva aqui do sinal, vai ficar menos 2x mais 8. E aí qual é a condição? É o contrário disso. O contrário disso é quando o x é menor que 4. Beleza? Bom, aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer usando a segunda ideia. Usando a segunda ideia, né? Qual é a segunda ideia? É a gente pegar e primeira parte, desenhar ignorando o módulo. Então, desenhar a função y igual a 2x menos 8. O que eu sei dessa função y igual a 2x menos 8? Eu sei que ela corta o eixo y no menos 8. Então, vou vir aqui, ó, no eixo y, eu vou botar aqui, ó, que está cortando aqui, ó, no menos 8. E eu quero saber onde corta no eixo x. Para saber onde corta no eixo x, eu vou igualar isso daqui a zero. Então, vai ficar 0 igual a 2x menos 8. E aí, descobrindo aqui o x, vai ficar x igual a 4.
Então, quer dizer que corta aqui no 4. Então, a função é y igual a 2x menos 8, essa daqui, ó. Só que aí, qual é a segunda etapa? A segunda etapa é refletir o que está abaixo do eixo x. Quando eu for refletir o que está abaixo do eixo x, olha o que vai acontecer. Ó. Esse pedaço, ele está aqui em cima. Opa! Normal. Esse pedaço aqui está acima, a gente repete. Agora, esse segundo pedaço, que está para baixo do eixo x, a gente vai ter que refletir. Então, quer dizer que ele vai vir aqui para cima. Vai ficar tipo um V. E aí, se ele antes estava cortando aqui o eixo y no menos 8, quando você refletir, ele vai cortar o eixo y aqui no 8. Beleza? Então, isso que está de verde é a função módulo de 2x menos 8. Eu escrevi aqui errado na de baixo aqui, ó. Aqui é menos 8. Beleza. Aí, pessoal, o que eu quero olhar aqui? O que eu quero analisar aqui? O que é legal analisar? Olha para essa parte verde aqui, ó. Olha para essa função aqui. Vamos falar da imagem dessa função, tá? A imagem dessa função, vou escrever de verde também. Essa imagem, são os valores de y que a função assume. Então, se essa função ela começa aqui, ó, ela está no y igual a 0. Como ela tem só imagem, só gráfico para a parte de cima e vai aumentando, então quer dizer que a imagem dessa função é de 0 até infinito. Infinito sempre aberto. E quando a gente for analisar essa função aqui também, ó, ela também está do 0 para cima, né? Então a imagem dessa daqui também é de 0 até infinito. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, ó, vou até colocar a página quadriculada. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o exemplo 3, que vai ser a função f de x igual a módulo de 2x menos 8 menos 4. O que acontece, pessoal? Quando a gente for abrir isso daqui, nas sentenças, o que pode acontecer? Tá? Deixa eu até abrir aqui um pouquinho mais. Pode ser que, ó, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou repetir isso daqui e vou colocar o que está fora do módulo. Se esse 2x menos 8, que era o que estava dentro do módulo, for maior ou igual a 0. Ou seja, arrumando isso daqui, vai ficar 2x menos 12 quando x for maior ou igual a 4. Tá? Arrumando esse pedaço aqui também. Mas, como é que fica a parte negativa disso daqui? A gente troca o sinal de quem está dentro do módulo. E como isso daqui não está dentro do módulo, ele não vai ser afetado. Mas qual é a condição? A condição é o contrário disso daqui. O contrário de x maior ou igual a 4 é x menor que 4. Dando uma arrumadinha aqui, vai ficar menos 2x mais 4, quando x menor que 4. Então, vou até deixar aqui ó, destacado ó, que as sentenças são essas daqui, tá vendo? Quem que está limitando aqui, ó, definindo onde começa e onde termina uma sentença? É no 4. Ah, Bruno, eu vou desenhar usando isso daqui? Não. Vamos desenhar usando a segunda maneira, a construção. Só que aí vai ser assim, ó. Primeira parte vai ser desenhar o que está dentro do módulo. O que está dentro do módulo? Só isso daqui, ó. Y igual a 2x menos 8, tá vendo? Só o que está dentro do módulo. Só que assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar isso daqui de
Vamos desenhar isso daqui de azul. Então, y igual a 2x menos 8, que está dentro do módulo. Aí eu vou vir aqui, vou fazer um plano cartesiano bonito. Plano cartesiano bonito, porque eu não estou usando papel quadriculado aqui à toa. Y igual a 2x menos 8, corta aqui no menos 8, corta aqui no 4, né, que a gente acabou de fazer esse gráfico. Aí vai passar assim, ó. Não. Tentei aqui, mas não deu certo. Vamos fazer com mais calma. Pronto, ficou mais bonito agora. Esse que está de azul é y. Eita, calma que tem que mudar agora para escrever. Y igual a 2x menos 8. Aí qual vai ser a segunda etapa? A segunda etapa vai ser colocar um módulo nisso. O que é colocar um módulo nisso? É repetir o que está acima do eixo x, repetir o que está acima do eixo x e refletir o que está para baixo. Opa! E refletir o que está para baixo vai ser alguma coisa assim, né? E aí, se estava cortando no menos 8, agora está cortando no 8. Então, o que está de vermelho é o y igual a módulo de 2x menos 8. E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente tinha desenhado isso, aí depois a gente passou para cá. Agora, a terceira etapa vai ser incluir esse menos 4. Então, agora, a gente vai fazer isso daqui. Só que o que significa esse menos 4 aqui? Esse menos 4 significa que ele está alterando o resultado do y aqui, tá vendo? Se é menos 4, quer dizer que esse gráfico ele vai descer 4 unidades. Então, esse ponto que estava aqui, ele vai descer 4 unidades. Então, ele vai vir para cá. Ou seja, se ele estava na altura 0, ele desceu 4 unidades, ele foi para a altura menos 4. Se esse eixo y estava sendo cortado no 8, quando descer 4 unidades, ele vai estar sendo cortado no 4. E aí, repara que essa função aqui, no momento, ó, ela é esse v aqui. Só que ela desceu, vai ser um v para cá assim, ó. Né? Então, ó, vamos desenhar esse v aqui. E aí você já deve estar se perguntando, mas Bruno, eu estou desenhando esse v para esse lado, eu sei as coordenadas desse ponto. Só que quando eu for desenhar o v para esse lado aqui, ó, surgiu mais um ponto importante, que é esse daqui, ó. Como é que eu descubro onde que ele vai encontrar aqui o eixo x, né? Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar esse 2x menos 8, menos 4, e igualar a 0, né? Porque 0 é o y nesse ponto. Então, eu vou ter essa situação aqui. E aí, para resolver isso daqui, como é que a gente faz, pessoal? A gente vai colocar o menos 4 para o outro lado, aí ele vai ficar positivo. Aí, ó, primeira coisa muito boa, que é o módulo é igual a um cara positivo, tá vendo? Porque módulo sempre vai gerar alguma coisa maior ou igual a 0. Então, aqui tá tudo bem. Aí, esse módulo, lembra que a gente pode abrir ele em duas situações. Ou a gente repete ele, ou a gente inverte o sinal dele. Mas a gente inverte ele se isso que está dentro do módulo é maior ou igual a 0, ou seja, quando x maior ou igual a 4. Ou inverte ele quando for o oposto, quando x for menor que 4. E aí, ó, se por acaso a gente repetiu isso daqui, é porque o resultado que estava ali dentro era 4.
E se a gente inverteu aqui, significa que isso daqui antes era menos 4, mas quando tem um módulo, isso daqui também continua gerando o resultado 4. Que a gente, opa, aqui é menos 2x mais 8, tá? Tem que trocar o sinal dos dois. Bom, resolvendo aqui, vai ficar 2x igual a 4 mais 8, 12. E 12 dividido por 2, 6. Olha só, achamos o 6, ó. E caramba, tinha um ponto aqui também, ó, que a gente não sabia. Esse ponto aqui que a gente não sabia, a gente vai descobrir daqui, ó. Ó, vai ficar menos 2x igual a 4 menos 8 vai ficar menos 4. E menos 4 dividido por menos 2 é 2. Olha que lindo. Descobri todos os pontos importantes dessa função verde aqui. E essa função verde é a nossa função y igual a módulo de 2x menos 8 menos 4. E agora o que eu quero fazer? Eu quero falar da imagem dessa função verde. O ponto mais baixo dessa função verde é o menos 4, tá vendo? Então a imagem dessa função vai ser do menos 4, e como ela vai para cima, é do menos 4 até infinito. Menos 4 inclui o menos 4 até infinito. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. E agora, para fechar bonito, será que a gente consegue fazer o gráfico dessa função aqui? Calma aí, era exemplo 3, agora é exemplo 4. A função vai ser módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4. Cara, olha que loucura se a gente fosse abrir isso daqui. A gente ia ter que repetir a função, o que está dentro do módulo. Qual condição? A condição é quando esse negócio for maior ou igual a zero. Aí a gente tem que fazer o estudo do sinal dessa função. A gente teria que desenhar essa função. E aí depois inverter o sinal de todo mundo quando esses elementos aqui, ó, essa função, for negativa. Então, tá vendo que só para a gente escrever as sentenças aqui da definição do módulo, a gente tem que fazer o gráfico dessa função? Então, se eu quero construir o gráfico dessa função, eu não vou nem me dar o trabalho de fazer isso daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai construir por partes. Qual a primeira parte? Desenho o plano cartesiano. Vamos desenhar um plano cartesiano. Agora, a primeira parte a segunda parte vai ser escrever essa função aqui. Só que aí, quando eu olho para essa função, eu sei que ela corta o eixo y no 6, corta o eixo y no 6. Para eu descobrir as raízes, eu vou igualar a zero, tá? E aí, igualando aqui a zero, a gente vai encontrar duas raízes. As raízes vão ser... Ih, caramba, eu inverti aqui. Não tem problema. Nossa, que loucura. Aqui eu escrevi uma coisa, aqui eu escrevi outra. Deixa eu consertar aqui. É menos 5x mais 4. Como é que eu errei esse último número aqui? 4. Então ela corta o eixo y no 4. Tá. Aí quais são as raízes aqui, pessoal? Vou deixar para você fazer a continha depois, ó. São... Caraca. Bom, as raízes aqui são 1 e 4. Só que, para o que eu quero fazer, vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a licença de eu mudar essa função aqui, tá? Por um número mais bonitinho para ficar mais bonito pra gente, tá? E aí, já que eu vou mudar aqui, eu não vou nem escrever esse pedaço aqui. Vamos colocar aqui menos 6x mais 5, tá? Menos 6x mais 5. Quando eu fizer aqui menos 6x mais 5, vamos
rever aqui. Primeira etapa, desenhar o gráfico dessa função. X ao quadrado menos 6x mais 5. Corto o eixo y no 5. Cortar aqui no 5. Beleza. Segunda etapa, as raízes. As raízes daqui, a gente vai igualar isso daqui a zero. Igualando a zero, a gente vai ter que uma raiz é 1 e a outra raiz é 5. Tá? Então aqui vai ter uma raiz que vai ser 1 e a outra raiz aqui que vai ser 5. Aí, como uma parábola, né? Uma parábola, ela tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Essa parábola que a gente construiu, que passa pelo 5, corta o eixo x no 1, corta o eixo x no 5. Um outro ponto importante da parábola é o vértice. Aí a gente tem que encontrar as coordenadas desse vértice aqui, que é o x do vértice. E o x do vértice eu te ensinei já na aula lá de função do segundo grau, que a gente pode fazer a média entre as raízes, né? Então a média aqui vai ser 3. E o y do vértice, ele vai ser uma maneira de calcular é pegando a função e substituindo no lugar do x o valor do x do vértice. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5, ou seja, 9 menos 18 mais 5, que vai dar incríveis, menos 4, né? Então aqui, ó, menos 4. Está aqui com os pontos importantes da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Só que como eu quero construir aqui, ó, essa função com módulo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai refletir. Ou seja, a gente vai desenhar agora a função y igual a módulo de x ao quadrado menos 6x mais 5. Esse primeiro pedaço aqui da parábola está acima do eixo x, eu só vou repetir. Esse pedaço aqui também está acima do eixo x, eu só vou repetir. Agora, esse pedaço que está aqui no meio, ele está embaixo do eixo x. O que eu vou ter que fazer? Eu vou refletir. Eu vou espelhar ele lá para cima. Quando eu espelhar, vai ficar alguma coisa assim. E aí, pô, esse ponto que estava aqui vai vir aqui para cima. Então, o vértice agora, ele continua com a mesma coordenada x, só que em vez do y ser menos 4, o y vai ser 4. Beleza? Então, o que está de verde é o gráfico da nossa função aqui, y igual a módulo de menos 6x mais x ao quadrado menos 6x mais 5. E aí, para fechar, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero fazer a imagem. A imagem da função antes de refletir era do menos 4 para cima, né? Mas quando você refletiu que estava acima do eixo x, a imagem passou de ser do zero para cima. Então a imagem aqui é do zero a infinito. Belezinha, galera? Lindo, lindo, lindo. Então, vamos colocar aqui, Então, seria aqui, se a gente escrevesse as sentenças, seria x ao quadrado menos 6x mais 5. A gente repetiu o que estava aqui no módulo. Quando a gente repetiu, nessa situação e nessa, né? Ou quando x fosse menor ou igual a 1, ou quando x fosse maior ou igual a 5. E aqui a gente espelhou a função, ou seja, a gente mudou o sinal de todo mundo que está aqui, menos x ao quadrado mais 6x menos 5, entre o 1 e o 5. Belezinha? Então, seria dessa maneira que iria ficar reescrito. Bom, galera, caramba, vem. Falamos um pouquinho sobre módulo de função modular, que é muito importante para a gente poder depois falar de equação e inequação modular, tá? Deixei uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo, que a gente vai fazer a correção dessa lista na próxima aula, tá? E para você não perder, já se inscreve no canal, já curte também esse vídeo,
e compartilha com seus amigos. E não deixa de colocar na descrição do vídeo qual matéria que você quer aprender aqui comigo. Beleza? Então por hoje é isso. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Até mais.